Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Como vocês podem ver, eu não estou no meu escritório, mas eu quero responder uma pergunta que surgiu aí nos comentários. A pergunta era a seguinte, qual é o maior defeito que eu considero que possui a formação jurídica? Logo, qual é o maior defeito que eu considero que possui um jurista, né? E aí eu resolvi alterar um pouco esta problemática e eu quero falar da maior virtude que possui um jurista e do maior defeito que possuem os juristas. Claro, a formação jurídica que nos é passada na faculdade. É evidentemente que, em relação ao defeito, por exemplo, você pode buscar outros meios de sanar esse defeito. Bom, qual é a virtude? A maior virtude que eu considero que um jurista pode dar à sociedade, que é característica do jurista, é mostrar para a sociedade que os padrões civilizatórios que são aceitos pela sociedade, ou melhor, qualquer padrão que a sociedade queira ter, essa sociedade tem que discutir esse padrão e deixar registrado esse padrão através de leis e principalmente através da nossa Constituição. E esse padrão só vai poder ser cobrado das pessoas depois que ele é estabelecido formalmente. Essa é a grande ideia do raciocínio jurídico, né? Você não pode cobrar uma conduta de um cidadão, de uma determinada pessoa, sem que anteriormente exista uma lei que preveja essa conduta. Isso vale para a fundação da nossa sociedade, né? Você não pode cobrar que a sociedade desempenhe determinados padrões sem que anteriormente você fixe quais são esses padrões. É evidentemente que esses padrões podem ser modificados de acordo com a modificação da sociedade. Mas essa, para mim, é a grande virtude dos juristas, mostrar que nós temos que chegar a padrões comuns e temos que registrar esses padrões comuns em corpos jurídicos, em corpos de leis. E o maior defeito, o maior vício da formação jurídica é justamente acreditar que esses padrões valem por si sós, que esses padrões devem ser aplicados em todas as circunstâncias. Para mim, o maior vício da formação jurídica é querer aplicar uma ideia no âmbito das ideias jurídicas, né, no âmbito do direito, aplicar para a sociedade um corpo jurídico que os juristas, enquanto pessoas físicas, enquanto indivíduos, não aplicam para a sua vida cotidiana. Eu estou falando de desconsiderar padrões econômicos na aplicação dos direitos, né? Quando você administra a sua casa, você não fica discutindo qual é o melhor princípio que você deve aplicar na hora de pagar um boleto. A questão é um pouco mais simples. Ou você tem um dinheiro para pagar esse boleto, ou você não tem um dinheiro para pagar esse boleto. Então, se você não tem esse dinheiro, você não deveria nem ter gerado essa obrigação que gerou esse boleto, né? E para pagar o boleto, não adianta ficar discutindo o sexo dos anjos, né? Ou você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. Isso é a vida comum, é a vida que que pertence a todos, né? Abarca a vida de todos. Só que quando transpassamos isso para o mundo jurídico, para o mundo das leis, né? Parece que os juristas se esquecem disso, né? Os juristas simplesmente colocam direitos na Constituição e querem que esses direitos sejam cumpridos sem nenhum estudo da viabilidade desses
desses direitos, né? Inclusive surge teorizações que implicam em que, independentemente da estrutura econômica, se estamos em crise ou se estamos em época de bonança, esses direitos têm que ser cumpridos. Inclusive teorizações como a ideia de proibição do retrocesso social. Na medida em que chegamos em um determinado padrão civilizatório de concessão de direitos, nós não poderíamos voltar ao status quo ante, né, à situação anterior, a um padrão civilizatório menor. Isso é um dos motivos da grande crítica que é feita também aos juristas, no sentido de que os juristas, eles vivem em um mundo à parte, eles vivem em uma torre de marfim. Os direitos, eles têm custos, né? Para implantar direitos é preciso deliberar sobre os custos. O direito à educação tem um custo, o direito à saúde tem um custo. Então, no momento em que você insere esses determinados direitos na Constituição, você tem que desenvolver toda uma teorização de como esses direitos vão ser aplicados do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do dinheiro. E as faculdades de direito não dão esse conhecimento para os juristas. Inclusive, os debates jurídicos nos congressos passam ao largo desse movimento que surgiu nos Estados Unidos, chamado Direito e Economia, né? Law and Economics, né? Nós juristas discutimos muito princípios, discutimos muito filosofia e discutimos muito pouco economia, discutimos muito pouco o dinheiro mesmo, como vamos aplicar esses tantos direitos que colocamos na Constituição. Isso é tão mal discutido que a própria doutrina constitucionalista fala, por exemplo, que é difícil aplicar os direitos sociais, porque os direitos sociais exige uma prestação positiva do Estado, aquela segunda dimensão dos direitos fundamentais, enquanto os direitos de primeira dimensão exigiriam apenas uma abstenção do Estado. É só o Estado ficar quietinho, não interferir na vida do indivíduo, que esses direitos estariam efetivados. O que é um completo desconhecimento de como funciona o Estado. Na medida em que, por exemplo, se você pensa no direito básico como liberdade de ir e vir. Se eu tenho uma determinada comunidade, que o tráfico domina essa comunidade, é claro que eu não tenho direito de ir e vir. Então, o Estado precisa movimentar-se financeiramente para, através de políticas públicas de segurança pública, garantir esse direito, que é o direito da liberdade, em que a doutrina constitucionalista fala que basta o Estado ter uma abstenção, fazer um não fazer, né? Uma omissão, que esse direito já estaria sendo gozado. Por exemplo, a participação na vida política, né? Eleições, né? É tido também como um direito de primeira dimensão, que basta o não fazer. Peguem os custos para se realizar uma eleição num país continental como o Brasil, que vocês vão ver que o Estado tem que prestar muita política pública, tem que despender muito dinheiro. Então, o grande defeito, o grande vício da formação jurídica é esse. A gente discute muita filosofia, discute muitos princípios, a gente vive num mundo ideal, mas a gente não discute a forma de efetivar. E a forma de efetivar envolve conhecimentos de economia, conhecimentos de contabilidade, conhecimentos mais ligados ao mundo das exatas, né? Em que o jurista ele tem ojeriza a esse mundo das exatas. Enfim, talvez a grande virtude que os padrões civilizatórios devem ser concretizados em leis para, a partir de então, serem cobrados. Essa é a grande virtude do jurista. É também o seu maior defeito quando o jurista ele se limita a estudar apenas as leis e não as formas economicamente viáveis de viabilizar essas leis. E é isso que eu tento fazer aqui no canal
mostrando para vocês algumas questões ligadas à administração financeira e orçamentária, contabilidade e aplicação, como se aplica essas leis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau!